Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 23 de abril de 2026, né? E nesse horário das 16 horas, das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 19, que trata, deixa eu ver o tema aqui do 19, ele trata, deixa eu ver aqui, só para pegar, eu gosto de pegar o título, né? Capítulo 19, é o médio em ação. Capítulo 19, o médio em ação. Mas nós vamos estudar hoje o item 6 do capítulo 19. Item 6. Ainda há disponibilidade disciplinada. Então, capítulo 19, item 6, né? O item 5 foi muito bom, o trato com os espíritos. Quem não estava estudando com a gente, no caso, Carmen estava viajando, eu sei que ela talvez não tenha tido chance de ler. Quando você puder, Carmen, é um capítulo até pequeno, de 2 páginas e meia. O item 5, o trato com os espíritos. Dá uma lidinha, que é muito bom esse item 5. O trato com os espíritos. Quer dizer, como é que nós devemos tratar com os espíritos, sabe? É um dos melhores textos que eu já encontrei nesse livro aqui. Um dos melhores. É o item 5, aonde o Hermínio fala, né, da nossa atitude pessoal, o cuidado que a gente deve ter com as mensagens que a gente recebe dos espíritos, sabe? Ele fala das entidades que muitas vezes vão lidar conosco, fala de Paulo de Tarso. Ele, nesse item 5, é, ele dá uma aula de como deve ser o trato com os espíritos. E hoje a gente vai para o item 6 do capítulo 19. Ainda há disponibilidade disciplinada. Mas antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, que nos dá a disponibilidade de estarmos aqui nessa reencarnação, né? Buscando estudar, melhorar, aplicar tudo isso que os espíritos amigos trazem para nós, para que a gente possa ser um bom trabalhador da seara, para que a gente possa ajudar da melhor maneira que a gente puder o nosso, o nosso guia, né? O nosso guia modelo, que é Jesus, porque sabemos que muito trabalho ainda há para ser feito e Jesus precisa muito da nossa ajuda, né? Os espíritos dizem isso, né? Então, que a gente possa ajudar da melhor maneira possível, lembrando sempre que a gente tem que cuidar do nosso comportamento, né? Da nossa conduta, da nossa mente, do nosso pensamento. E vamos também sempre pedir a Deus que fortaleça, abençoe, né? Tenha misericórdia daqueles espíritos menos felizes, aqueles que estão distanciados do Senhor e que por isso sofrem e fazem sofrer, outros porque estão sendo, né? Estão passando por momentos muito difíceis, né? E precisam muito da ajuda do Senhor, da misericórdia do Senhor e das nossas preces. Então, que o Senhor abençoe todos esses nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Graças a Deus. Então, vamos lá começar o nosso estudo. Capítulo 19, item 6 do livro Diversidade dos Carismas. Diz assim o Hermínio de Miranda: ainda temos, contudo, algo a dizer sobre dois importantes aspectos da mediunidade: o da disponibilidade do médium e o da disciplina. Então, ele vai falar aqui sobre dois assuntos muito importantes: disponibilidade do médium e da disciplina, né? São dois assuntos muito importantes. A disponibilidade é o quanto o médium está ali, né? Pronto a se envolver com o trabalho. E a disciplina, a gente sabe, né, do que se trata. Tratamos-los isoladamente,
Vejamos agora sobre outro ângulo como interagem. Então, ele já tratou desse assunto isoladamente. Agora ele vai tratar sobre outro ângulo, para saber como é que esses temas interagem, né? Aí ele diz aqui: é certo, como ficou dito, que nunca se sabe quando e onde alguém irá precisar da nossa ajuda. Realmente, a gente não sabe, né? Quando você. E aqui o próprio Hermínio já tratou disso, ele já disse aqui, né? E a gente nunca sabe quando Jesus vai nos convocar para o trabalho, né? Lembra que ele já disse sobre isso? Às vezes você pode estar na fila do banco, você pode estar na fila do mercado, você pode estar até na praia, ou dentro de uma condução, de um ônibus, de um avião, de um trem, e às vezes até um motorista de táxi começa a falar, né, sobre a vida dele, sobre coisas, e você sente que aquele companheiro está necessitado de uma palavra. Então, ele diz aqui: a gente não sabe quando e onde alguém irá precisar de nossa ajuda, através de uma palavra de consolo, de um passe ou de um esclarecimento tranquilizador. E passe, lembrando que não precisa ser aquele que você dá com as mãos, né? Você pode estar diante de um companheiro, às vezes você nem precisa falar com o companheiro. Você está, de repente, num estabelecimento qualquer. E aí você vê um companheiro tendo uma crise, né? Essa semana eu vi um caso. O rapaz chegou no aeroporto para pegar a passagem dele, e o que, que aconteceu? Aí ele tinha feito ele veio para. Chegou, a passagem dele que era para 9 horas da manhã. Ele chegou às 6 horas, foi para fazer o check-in. Aí disseram que a passagem dele tinha sido vendida. Por quê? Porque o check-in tem que ser feito, falaram para ele, tipo 48 horas antes. Então a empresa, ela pode fazer, se você não fizer o check-in, ela pode passar a tua passagem para outra pessoa e te transferir, né? Porque ela vende até, ela tem o direito de vender até 10% a mais do que do que aquelas poltronas que tem no avião, já pensando que a pessoa talvez não venha, e para não ficar vazia, ela vende. Então ele fala: a senhora teria que fazer o check-in 48 horas antes. É uma confusão danada, o rapaz ficou nervoso, fez um vídeo, e a gente sabe que tem pessoas, e ele foi até de certa forma, tranquilo, tá? Tranquilo. Mas tem pessoas que são tranquilas. Eu já vi um que pegou uma cadeira e jogou em cima da atendente, que não tem nada a ver com isso, que é ordem lá da empresa. Outro jogou, quebrou o negócio. Aí tem gente que quer bater, e quando chega às vias de fato. Então, às vezes, você está no lugar, você vê o companheiro assim, exasperado. Você pode aplicar o passe dele com o seu pensamento, não é? A gente faz uma prece para aquele companheiro, visualizando um passe, derramando sobre ele, sabe? Os fluidos, imaginando, né, que está descendo sobre ele. Aí vai depender da capacidade da imaginação de cada um. Uma luz, sei lá, águas, alguma coisa, né? Vai depender de você mentalizar aquilo, envolvendo aquela criatura, assim, uma grande energia, e a pessoa se acalma. Porque vai depender, como também nós já estudamos aqui, do nosso pensamento, da nossa vontade de ajudar. Então, você pode aplicar o passe sem precisar impor as mãos. Então, ele está falando sobre isso. A gente nunca sabe quando a gente vai ser convocado para auxiliar o nosso irmão, né? Por isso que ele fala que ele vai tratar aqui da disponibilidade e da disciplina. Então, ele fala uma palavra de consolo, de um passe ou de um esclarecimento tranquilizador. Mas é igualmente certo que a tarefa da mediunidade, tá, tem de ser disciplinada. Eu digo que nem só a da mediunidade.
Mas eu acho que qualquer tarefa que você vai fazer, seja na casa espírita ou fora dela, qualquer trabalho que você vai fazer tem que ser disciplinado, tem que ser organizado. Até a coisa mais simples, né? Você vai arrumar sua casa, você vai fazer a comida, você vai organizar seus livros, você tem que ter uma disciplina, né? Você não pode. Eu boto um livro aqui, corro na cozinha, mexo na panela, corro no banheiro, lavo um vaso e corro ali. Não, não dá. Você acaba não conseguindo fazer nada e só despende energia. Então você tem que se organizar para fazer tudo. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que se organizar, tem que ter organização e disciplina. Sem isso, você só se desgasta. Tem que ter disciplina. E ele diz aqui, como conciliar tendências e solicitações que tão nitidamente se opõem? Creio que alguns exemplos nos levarão a uma conceituação mais nítida do problema. Certa vez, Regina internou-se no hospital para cuidar de uma grave crise de saúde. Foi localizada, quer dizer, foi colocada numa enfermaria para 3 leitos, cabendo-lhe o do meio, entre 2 outras pacientes. À sua esquerda ficava uma senhora com um severo distúrbio de vesícula, sob dores intensas. Estava tomando soro e gemia continuamente. Era duro ficar ali ao lado, assistindo, né? Aquela aflição, sem nada poder fazer. Ou será que havia algo a fazer? E se conseguisse dar um passe nela? Pensou Regina, né? Reconhecia, contudo, a dificuldade da situação. Primeiro, porque estava no hospital. E ela própria, Regina, em precário estado de saúde. Segundo, como a mulher consideraria o assunto? De repente, a mulher podia ter uma religião que não concordasse com esse tipo de coisa. Não é? A mulher podia dizer, não, não, que negócio de passe. Isso é coisa de macumba, dessas coisas assim. A gente sabe como é que é, né? Estava nesse dilema quando viu, ela é vidente, a Regina, né? Aproximar-se um amigo espiritual desencarnado, que lhe disse simplesmente: muito bem, minha irmã, vamos ajudar a nossa companheira. Repare que ele não disse assim: muito bem, minha irmã, eu vou ajudar você, que você está também aí com problema grave de saúde. Ele não falou isso para ela. Ele disse para ela: vamos ajudar a companheira. Reparou? É... Aí ele disse aqui, né? Regina levantou-se e foi até o leito da outra. Sentou-se, né, à beira do leito e perguntou se ela não queria que lhe fizesse uma massagem onde estava doendo, que era a vesícula, né? Quem sabe, comentou, esquentando um pouco o local, não melhoraria. Aí a senhora falou, né? Ah, minha filha, respondeu a pobre senhora, faça qualquer coisa, esta dor me mata. Regina viu então que o amigo espiritual colocava-se à sua frente, do outro lado do leito, junto da paciente. Levemente, enquanto orava, Regina começou a massagear a região do epigastro da senhora doente. Os gemidos foram se apagando lentamente, até que se extinguiram e ela adormeceu profundamente, coisa que não fazia há muito tempo. Regina voltou-se para o seu leito e deitou-se. No dia seguinte, ao acordar, a vizinha estava, a senhora, né, estava sentada no leito, sorridente e feliz, esperando pelo café da manhã. Regina perguntou-lhe como se sentia. A senhora dirigiu-lhe um olhar enigmático e perguntou: você fez alguma coisa comigo ontem, não fez? Como assim? Não fiz nada. Só a massagem, disse Regina. Não, você fez alguma coisa assim para uma dor horrível daquela passar assim, e eu já estou uma semana neste hospital, sofrendo horrores.
Bem, admitiu Regina. Enquanto eu fazia massagem, também fiz uma prece. Olha, minha filha, seja lá o que você for o que você fez, Deus te abençoe, né? Disse a senhora. Deus te abençoe. Não vou discutir. Estou achando que agora vou ficar boa. Aí está uma tarefa imprevista, em local considerado difícil. Já imaginou se um médico ou enfermeira intolerantes criassem um caso? E com uma pessoa que não tinha e continuou não tendo noção do que se passara, nem por isso deixou de haver a oportunidade de ajudar alguém que sofria. Então, por exemplo, eu já visitei muitos hospitais para a gente aplicar passe em doente, né? Principalmente no hospital do Curupaiti, lá dos Rancenianos, né? A gente visitava os pavilhões, mas à noite, quando a gente terminava de visitar todos os pavilhões, de dar passes, a gente ia para o hospital. Tinha sempre, né? Era na caravana que saía lá da casa do Amazonas Ercos, e o pessoal, o Amazonas tinha conseguido um documento, né? Licenciando a gente para entrar no hospital. Porque para você entrar num hospital à noite, né? Fora de hora de visita, tem que ter uma licença. Então, o diretor do hospital assinou lá um documento e uma caravana de 5, 6 pessoas, a gente entrava com essa autorização. Chegava na portaria, falava, a gente, a caravana lá do Amazonas Hércules, não dizia nem do Filho de Deus, dizia do Amazonas Hércules. E aí a pessoa deixava a gente entrar. Ah, pode entrar. Mas tinha dias que a pessoa que estava na recepção, a gente via que podia ser um irmão evangélico. E ele dizia assim, mas por que vocês vêm aqui à noite? Aí quem estava comandando, dirigindo, que era uma caravana, sempre tinha alguém que dirigia aquela caravana. Dizia assim, não, olha, nós temos autorização do diretor do hospital, que deu licença para essa caravana do Amazonas Eco de entrar. Aí ficava sempre aquele questionamento, mas 8 horas da noite os pacientes já estão dormindo, querendo até, né, fazer com que a gente desistisse. A gente dizia, não, mas muitos estão esperando, e esperavam mesmo. Por favor, se você tiver alguma dúvida, chame alguém, às vezes até chamava outra pessoa. Você não, lá do seu Amazonas, pode deixar entrar. Então, aquele companheiro que estava ali, ele, entendeu? Porque às vezes era de outra religião, né? E queria, aí a gente ia, às vezes a gente chegava junto, era aquelas enfermarias grandes que tem no hospital, né? Às vezes perguntava para o companheiro, você quer o passe? Não, não, não. Eu não quero passe, que às vezes era evangélico. Outros diziam assim, não, eu só quero a prece. Pode fazer a prece. O passe eu não quero, não. Alguns, outros estão dizendo, ô, minha irmã, estou esperando aqui, vocês são lá do Amazonas, vem me dar passe. Então era assim, né? Era desse tipo. Os médicos que estavam de plantão, às vezes olhavam, mas não falavam nada. Nunca questionaram. Ficaram lá, a gente dava boa noite, entrava, não ficava muito tempo, saía, os médicos diziam boa noite, não falavam nada. Mas, então, às vezes, sempre tinha uma coisinha que não batia, né? Nem todo mundo precisa concordar com a gente, né? Então, ele diz aqui, né? É, aí está uma tarefa imprevista em local considerado difícil, né? Porque o médico ou a enfermeira intolerantes podem criar um caso. E com uma pessoa que não tinha, e continuou não tendo, que foi a senhora, nenhuma noção do que estava passando. Nem por isso deixou de haver a oportunidade de ajudar alguém que sofria. Seria desumano recusar uma ajuda desse tipo, somente porque o momento nos parece inoportuno ou local impróprio. Porque há meios de ajudar. Você pode ajudar, né? Em qualquer lugar que você esteja. Se você passa pela rua e você vê um irmão, isso tem sido aqui muito comum até em Petrópolis, coisa que não era antes, mas agora, até pela situação, né, do país no geral, a gente tem visto muito pessoas caídas, né, no chão, dormindo. Outro dia eu passei, era uma porta de uma loja. Então a pessoa tinha um senhor deitado, ele botou um papelão na porta da loja. Metade do corpo dele estava dentro da loja, metade estava fora. E ele deitado ali, no canto da porta principal da loja, né? E
devia incomodar os vendedores, né? Porque ele botou o papelão e deitou. Então, o tronco dele para cima, né? Do tronco estava dentro da loja, metade para fora. E estava totalmente, por efeito de algum tipo de droga ou de bebida, estava apagado. Apagado, 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 apagado. Né? Eu, quando passo, eu costumo elevar o pensamento ao alto da hora e pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia desse nosso irmão. Envolva com a sua compaixão, com o seu amor, né? Que esse irmão possa receber ajuda. É uma coisa que eu aprendi a fazer. E você é o dentro da tua possibilidade. O que você tem para fazer? Nós não estamos impedidos de fazer isso. Quem vai impedir você? Nós estudamos na segunda-feira o livro do Espírito. Né? Eles podem até colocar um obstáculo na nossa atitude, mas não no nosso pensamento. Alguém pode até impedir você de fazer alguma coisa. Você quer ir lá levar alguma coisa para aquela pessoa? Não, não pode me levar. Mas ninguém pode impedir que você faça uma oração por aquela pessoa. Então, o que está da nossa condição, dentro das nossas condições de fazer naquele momento para aquele irmão que às vezes está caído ali? Né? É um dependente químico, um morador de rua, alguém que perdeu, né, toda a capacidade de cuidar da sua própria vida. É orar por ele. Então, a gente ora por aqueles irmãos que a gente vê numa situação delicada, né? Faz a nossa oração. Então, ninguém está impedido de fazer isso. É o que ele diz aqui, né? Seria desumano recusar uma ajuda, e essa é uma ajuda que a gente pode dar, desse tipo, somente porque o momento nos parece oportuno ou o local impróprio. A dor e a necessidade não escolhem hora nem local, nem as nossas, nem as alheias. Entendeu? Nem as nossas dores escolhem hora ou local, nem a dos outros. Não custa contornar certas dificuldades momentâneas e servir, uma vez que se saiba como fazê-lo. Cruzar os braços numa hora dessas e virar o rosto indiferente ao drama alheio, quando se pode fazer algo, é gesto de covardia moral e ausência de solidariedade. Então, quando você vê um irmão nessa situação, né? Quando eu falo irmão, pode ser homem e mulher, né? A gente sabe, né? Um irmão aí no sentido, né, de humanidade. Tem pessoas que a gente também não está julgando para dizer assim, nossa, fica aqui impedindo a passagem e vira o rosto para o outro lado, né? É a decisão do companheiro fazer, né? Mas ele diz aqui, nós não podemos cruzar nossos braços. Então, podemos dirigir uma prece, né, para aquele companheiro. Há, porém, uma diferença sensível em atender a uma necessidade e a um capricho ou pressão. Vamos ao exemplo ilustrativo. Em princípio, o trabalho mediúnico deve ser realizado no horário regulamentar e sob as condições habituais dos grupos a isso destinados. Quando a gente diz horário regulamentar, o próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso. Tem uma pergunta feita a Kardec sobre questão de horário das coisas. Se você tem um trabalho para 5 horas, se a espiritualidade cobra aquela coisa britânica, tem que ser 8 horas, 8 horas, se não for 8 horas, eles vão embora. Eles dizem, não, os superiores se preocupam com isso. Por quê? Porque eles esperam que nós sejamos disciplinados. Eles se preocupam com isso. Então, se você atrasar 5 minutos, né? Às vezes ali você está fazendo. Em vez de começar às 5, começou 5h05, 5h10, ou você começar 10 minutos antes, isso não vai fazer diferença. O que você não pode é assim, você marcou para as 5 e hoje comecei às 5h20. Aí amanhã é 5 horas, eu começo às 5h40. Porque a espiritualidade tem o seu compromisso também. Não, ela não vai trabalhar conosco só aquele dia, ou naquele dia só a gente. Não. Tem outros compromissos, como nós também temos. Você não vê que às vezes tem companheiro aqui que diz assim, ó, o trabalho termina às 8. Ah, eu tenho um outro estudo que começa às 8h15. Então, o companheiro, né, espera que o trabalho termine naquele horário, porque ele tem outro compromisso depois. Não vê outro dia o palestrante?
Acho que foi esse último menino que fez a palestra para a gente sobre o Livro dos Espíritos, né? Ele falou para a gente assim: olha, gente, eu estou terminando aqui, porque daqui a pouco, quando for. Aí ele até falou: vou terminar uns 10 minutinhos antes, ele nem terminou. Foi o Robson Valentim. Ele terminou na hora. Ele disse: eu vou terminar 10 minutinhos antes, porque eu tenho outro estudo que eu vou fazer 7h30, ou 8 horas, deu 7h30. Ele até terminou 7h30, né? Então tem compreensão. Eu vou fazer o estudo, mas termina aqui, olha, digo 7h30, tá, porque 8 horas eu tenho outro estudo, 15 para as 8. Então você também. A gente tem. Não quer dizer aquela coisa britânica, tirânica, mas, né, a gente procura manter, lógico, porque os espíritos chegam para trabalhar conosco, né? Eles normalmente chegam um pouquinho antes para trabalhar a questão da atmosfera espiritual do ambiente. A gente já estudou isso nas obras de André Luiz, né? Eles fazem uma limpeza no ambiente de cada local onde esteja alguém estudando. Então, o estudo é online. Sim, mas para a espiritualidade não é online. Para ela não é online. Então, ela chega, ela fala, aonde a gente estiver, nossas residências, 10 minutinhos antes do estudo, ou 15, eles fazem uma limpeza, né, no ambiente. O estudo começa, normalmente, é sempre recomendado assim, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Já foi recomendado isso, por isso eu faço isso. Quando termina o meu culto no lar, é sempre 9h30. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, faz 9h35, 9h40, é aquele detalhe, não tem problema. Assim que você termina o culto, que o culto às vezes dura 15, 20 minutos, às vezes dura 30 minutos, dependendo do assunto, né? O assunto é bom, a gente embala, conversando, discutindo, mas aí é o culto no lar, não tem problema. Quando termina o estudo, o que nós fazemos aqui? Evitamos ligar a televisão. Por quê? Eu vou lá da minha estante, que está bem atrás de mim, pego um CD de música tranquila, né? Normalmente aquelas músicas de momentos de meditação, coloco lá para tocar no rádio. Por quê? Porque às vezes você terminou o culto no lar, mas a espiritualidade não terminou o trabalho dela. Não terminou o trabalho dela. Então, eu deixo tocar aquele CD, porque às vezes ela tem algo mais a fazer daquele ambiente. Que às vezes eles trazem pessoas, espíritos, para participar do culto do lar. Então, é recomendável assim, que ao terminar o culto do lar, você não ligue logo a televisão, não pegue logo o celular, que você aguarde 15, 20, 30 minutos, porque a espiritualidade continua o trabalho. Da mesma maneira, na casa espírita. Isso já foi dito. Os amigos espíritas já disseram para a gente que quando termina, você está na casa espírita, foi assistir uma palestra. Quando acabar a palestra, não sai correndo da casa espírita, não. Espera ainda uns 10, 15 minutinhos. A não ser que você tenha uma grande emergência. Espera uns 10, 15 minutinhos. Terminou o estudo na casa espírita, espera um pouquinho antes de sair. Porque não é porque você terminou aquela palestra, acabou, o curso acabou, é que a espiritualidade acabou o atendimento. Então, deixa, aguarda um pouquinho. Culto no lar também. Hora de culto no lar, tem que desligar tudo. Desligar tudo. Faz o culto no lar. Terminou? Bota uma musiquinha, CDzinho de música, né? Se der para escutar ele todo, maravilha. Se não der, escuta 2, 3 musiquinhas. Tiver alguém ansioso para ligar a televisão, escuta 2, 3 musiquinhas, depois liga a televisão. Porque o trabalho da espiritualidade não acaba, muitas vezes, quando nós acabamos. Isso é uma observação, né? Então, a espiritualidade ainda fica ali fazendo o trabalho, ajudando. A gente sabe que quando você faz o culto do Evangelho no lar, não é só a sua casa que é beneficiada, não. As casas vizinhas também. Isso está escrito lá. Toda vez que você escuta falar em culto do Evangelho no lar, isso é avisado. A casa dos vizinhos também é ajudada, é auxiliada, né? E às vezes tem uma pessoa doente na casa vizinha, passando por um problema gravíssimo. Por isso que na nossa prece a gente deve sempre pedir
na hora do culto, Senhor, abençoa todos aqueles que moram próximos a nós, os nossos vizinhos, a comunidade, porque tem, às vezes, alguém precisando, né? Então, ele vai falar aqui, em princípio, o trabalho mediúnico deve ser realizado no horário regulamentar e sob as condições habituais dos grupos a isso destinados, né? O médium não se livra, contudo, de solicitações extemporâneas, e se não impuser uma severa disciplina, poderá perder o controle das manifestações. E se tomada em qualquer lugar, a qualquer hora, como acontece com muitos que não se cuidam. Então, o médium tem que ter a disciplina, porque às vezes o espírito, ele quer dar comunicação. Às vezes você está dentro do mercado, você está numa farmácia, gente já não viu essas coisas? Médios, né, dando passividade na rua. Então, o médio disciplinado, educado, que estuda, ele tem que dizer, não, 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 aqui não é hora para isso. Às vezes até na casa espírita, na hora da palestra pública. Eu dirigi muito tempo palestra pública, então, às vezes, a gente via durante a palestra a pessoa sentada e, de repente, ela começava a querer dar manifestação da passividade durante a palestra. Olha a situação, salão cheio. Então, eu chegava lá, me abaixava perto do lado da pessoa, que às vezes a pessoa, por sorte, muitas vezes essas pessoas sentavam na ponta. E eu abaixava e dizia assim, ó, companheiro, esse não é o momento. Você aguarda que assim que terminar a reunião você será atendido. Você fala com, né? Outras vezes, aí a pessoa falava alguma coisa, e quando você via que a situação é bem complicada, você sutilmente, delicadamente, convidava a pessoa a sair, levava a pessoa lá para os fundos, botava a cadeirinha, ela sentava, e ali você conversava com o espírito. Que ele aguardasse, que ele seria atendido, né? Porque agora tem médios que não, pessoas que são médios, mas que não conhecem o trabalho. E aí ela quer dar passividade, vai dar. Imagina uma pessoa do salão, durante uma reunião pública, dando passividade. Olha a confusão, né? Vai desestabilizar todo o trabalho. Então, ele diz aqui, tais solicitações podem vir de pessoas encarnadas, é aquele que sabe que você é um médium e fica pedindo você consulta, né? Ou também pode vir de espíritos, como essa situação que eu falei. Mas a disciplina deve ser respeitada, a não ser que a situação seja de crítica, emergência, né? Sempre tem as exceções. Aí você pega, leva a pessoa, vê o que pode ser feito. Há pessoas que simplesmente, por se saberem na presença de um médium atuante, querem logo falar com os espíritos ou fazer consultas, às vezes até por simples curiosidade. Como quem pede, faz uma mágica aí para mim. Né? E é da mesma maneira que tem gente que, quando procura chega assim na casa espírita, né? Você está lá e pergunta: aqui é o centro, aqui vocês fazem dão psicografia, não tem companheiros que às vezes chegam na casa, não conhece, né, a doutrina. Aí vai, aqui faz psicografia? Não, porque me disseram que aqui faz psicografia. Aí a pessoa procura, às vezes, a casa espírita, porque ela pensa que ali fazem psicografia, né? Aí você vai explicar, a pessoa. Tem algumas pessoas que ficam, outras vão embora, porque ela quer a psicografia, né? O melhor procedimento nesses casos é ouvir, aconselhar o que for possível, tomar o nome da pessoa e colocá-lo num caderno, no qual são relacionados os que nos solicitam ajuda. É o famoso caderninho de preces, né? Nas horas de recolhimento e prece, ou no culto semanal, tá? No lar, tais pessoas serão lembradas em nossos pedidos. Em casos especiais, poderá até ser solicitada uma orientação específica, não porém que se faça uma sessão particular para cada pedido que se receba. Então, você não vai fazer uma reunião para cada pessoa que chega na casa e pede ajuda. Quando se trata de entidade desencarnada, que a procura com queixas, pedir de socorro, recados para alguém, Regina costuma lhe dar o endereço do grupo mediúnico, a qual serve
convidando-as a comparecerem e entenderem-se os seus mentores e amigos espirituais. Em casos realmente excepcionais, ela pode até concordar em dar algum recado, quando entende que o assunto é relevante e as condições são favoráveis. Então, há casos e casos. Há casos de exceção. Por exemplo, citar os casos de exceção aqui. Quando nós trabalhávamos no COI, dirigindo as reuniões mediúnicas, fazia parte, né, do nosso estatuto que sexta-feira, que era o dia das reuniões mediúnicas, a casa fechava para atendimento externo. Então, os médios chegavam, depois que todas as mesas estavam ocupadas, tinha aquele horário, né? Até quando dava-se, por exemplo, a reunião mediúnica ia começar às 8 horas. Mas aconselhava-se os médios chegarem um pouco mais cedo, mas a gente dava a tolerância até 10 para as 8. 10 para as 8, pelo menos 10 minutos, né? Fechava-se o portão. A partir dali, ninguém mais entrava. Aí todos os médios iam para as suas salas participar das suas reuniões. A porta ficava fechada. Um dia, nós estávamos lá, e quando eu fui, normalmente era eu que fechava o portão, quando eu fui fechar o portão, chegou duas pessoas muito necessitadas, muito desequilibradas. Eu até comentei com a pessoa, né? Porque assim que a pessoa chegou, falando, a gente, aqui é uma casa espírita, a gente está precisando de ajuda. Eu, na hora, não percebi a gravidade da situação. Eu falei para ela: olha, meu irmão, hoje nós não fazemos atendimento externo. Se você tiver necessitado, assim, você pode vir amanhã, de manhã, que a gente tinha reunião, 9 horas da manhã. Até curso de fluidoterapia. Você vem amanhã de manhã, 9 horas, que a gente tem o curso de fluidoterapia, mas a gente pode fazer o atendimento fraterno. O curso ficava no salão, sempre tinha médios trabalhando da casa, a gente pode muito bem solicitar duas pessoas para lhe dar o atendimento fraterno. Mas a pessoa estava tão desesperada que começou a falar: não, eu preciso de ajuda, senão eu vou sair daqui e vou me suicidar. E a outra que estava com ela estava apavorada porque a pessoa estava, sabe? O que eu fiz? Eu não podia jamais dizer para essa pessoa ir embora. O que eu fiz? Chamei dois médios, que eram da mesa mediúnica, né? Era um de cada mesa, e disse para eles o seguinte: vocês vão ficar aqui. Mandei que as pessoas entrassem. As pessoas entrassem. Claro. Mandei elas sentarem. Chamei dois médios, né? Médios que eu conheci experientes. Disse para eles: vocês não vão participar do trabalho hoje. Não vão participar do trabalho hoje lá dentro. Vocês vão sentar aqui, vão pegar ali na entrada, né, no hall de entrada, vão sentar aqui, pegar o evangelho, ler o evangelho, atende essas pessoas aí. E os outros vão trabalhar lá dentro. Fechamos o portão. Os dois médios, que eram dois médios psicofônicos, um era da mesa 3, mesa 5, assim, né, para não ficar uma mesa só. Assim. Então, peguei um médio, cada um mesa. Eles ficaram ali com aquelas duas pessoas, que eu não cheguei nem a ver se era casal, se era pai e filho, né? Dizendo um atendimento fraterno, conversando com eles, nós fomos para o trabalho. E eles ficaram atendendo. Terminado o atendimento, as pessoas foram embora e os dois médios ficaram ali, fora do trabalho, em oração, lendo o Evangelho. Terminado o trabalho, eu fui conversar com eles, aí eles contaram o caso, né? Que era realmente era um processo grave. O rapaz a pessoa que disse que ia ser, já tinha tentado suicídio 2 vezes e estava querendo fazer aquilo, mas saiu mais tranquilo, mais equilibrado, disse que iria voltar no sábado para a palestra pública, recebeu orientação, saiu mais sereno, foi embora. Então, às vezes, você tem que abrir uma exceção. Você não pode ser, ó, não é? Se eu bato o portão, aquele rapaz se joga, ainda mais na porta, o senhor que passou de carro, se joga ali e se mata. Lembra que Jesus falou? O homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem, não é? Era proibido curar no sábado. Mas Jesus, frente a uma necessidade verdadeira, que ele foi, curou, tratou da pessoa no sábado.
Então, é a todos que você deve fazer isso? Com todos? Não. Mas você tem que ver a situação e aí você abre a exceção. Você dá atendimento àquele companheiro, não é? Porque aquele companheiro está muito necessitado. E o trabalho, e aqueles dois médicos? Ah, mas os dois médicos vão ficar sem fazer o trabalho medíocre? Claro que não, eles estão fazendo, atendendo o encarnado necessitado. Uma pessoa que poderia até tirar a própria vida. Então vamos lá, né? E aí ela vai dizer aqui, em casos realmente excepcionais, eu estou no parágrafo 21, ela pode até concordar, é um caso, em dar algum recado quando entender que o assunto é relevante e as condições são favoráveis. Então, em casos excepcionais, que você percebe a gravidade do negócio, você pode abrir uma exceção. Tá? Certo dia, por exemplo, falando da Regina, ela estava dando uma aula. Adentrou pela sala uma entidade desencarnada, em estado de agitação. Era um homem alto, trajado com simplicidade, com um cacoete característico. A todo instante, afastava o cabelo da testa com a mão esquerda. Dirigiu-se a ela e disse que queria dar um recado urgente à secretária da escola. Era o espírito. Ela estava na escola, a secretária estava encarnada, né, gente? Ora, Regina estava em plena aula, em frente aos alunos, hora e local absolutamente impróprios. Portanto, mentalmente, falou-lhe, aí ela falou mentalmente ali com aquele companheiro, né, com o espírito. Falou-lhe, deixa eu ver aqui, me perdi aqui. Mentalmente falou-lhe que sentia muito, mas no momento era impossível atendê-lo. E acrescentou: se o recado é mesmo urgente e necessário, você me espera lá fora e, quando terminar a aula, poderia atendê-lo. Ele pareceu, o espírito, ter compreendido e se retirou, enquanto Regina continuou com seu trabalho. Terminada a aula, os alunos já fora da sala para o intervalo de 15 minutos. Ele voltou. Regina sentou-se e pediu-lhe que falasse, mas não era bem isso que ele desejava. Ele queria falar diretamente com a secretária, com a moça. Ou seja, incorporar-se na Regina para conversar com a pessoa. Nova recusa de Regina, decidida a manter o mínimo de disciplina. Sinto muito, disse ela, aqui não é o lugar, nem o momento para isso. Se você quiser mandar um recado, concordo em levá-lo. Deixar você falar diretamente, não posso. Ele então resolveu dar o recado, que de fato revelou-se de grande importância para sua destinatária. Já pensou se a Regina deixa ele incorporar nela? Dentro da escola? No intervalo de 15 minutos, e os alunos ali? Né? Tratava-se de problema grave de saúde de uma criança que fora filha da entidade. Problema esse de que a própria mãe atual, a mãe da criança atual, encarnada, ainda não tinha tomado conhecimento. Detalhe importante: a moça, a secretária, confirmou que, em vida, o homem, o espírito, tinha o cacuete de tirar com a mão o cabelo caído sobre a testa, que a Regina contou para ela, né? E como a Regina trabalhava ali, o pessoal da escola devia saber que ela era médium, né? Este balanceamento entre estar à disposição para ajuda, mas manter um regime de rigorosa disciplina de trabalho é um dos segredos do êxito na tarefa mediúnica. Porque você tem que entender como ela quer. Ela está no ambiente de trabalho dela. Ela não pode, né? No trabalho dela, há uma disciplina, uma organização. Não pode fazer um negócio desse. Como é que ela dá passividade e o espírito faz um escândalo, né? Ou sei lá, acontece alguma coisa que não pode, né? Alguma criança vê e que a família é de outra religião. Vai dar problema. Claro que vai dar problema. Para a direção da escola. São essas as coisas que precisam ser aprendidas quanto ao exercício da mediunidade. Não a mediunidade em si. Por isso, não tenho grande entusiasmo
pela expressão desenvolvimento da mediunidade. O Hermínio não gosta muito desse termo, desenvolvimento da mediunidade, e nem pela metodologia e as técnicas utilizadas por muitas pessoas para treinamento dos médios em potencial. Continua afirmando que não é a mediunidade que se desenvolve, né? Então, ele sempre fala sobre isso. Que essa pessoa fala, preciso desenvolver a minha mediunidade. Então, ele diz, não é a mediunidade que se desenvolve, mas a pessoa do médium, ou melhor ainda, o seu caráter, bom senso, discernimento, comportamento, a sua maneira, enfim, de empregar a serviço do próximo as faculdades que foi dotado. Então, ele fala, né? É a questão moral do médium que precisa ser tratada, tá? É o comportamento dele, é o bom senso, é o discernimento. Porque aí as outras coisas, né, no caso da mediunidade, ela vai se organizando. Então, ele diz aqui: não é a mediunidade que se desenvolve, mas a pessoa do médium, ou melhor ainda, o seu caráter, bom senso, discernimento, comportamento, a sua maneira, enfim, de empregar a serviço do próximo as faculdades que foi dotada. E continuo dizendo que a mediunidade deve ser treinada no próprio trabalho e nunca torcida para aqui ou para ali, forçando-se este ou aquele aspecto, mas acompanhada, assistida, amparada. Quando conveniente e discretamente apoiado por alguém que conheça bem a doutrina, né? Então, isso aqui é importante. E discretamente apoiado por alguém que conheça bem a doutrina e tenha alguma experiência no trato com médios e espírito. Essa semana, né, a gente estava conversando, esqueci o nome dela, meu Deus, sobre uma médium lá dos anos 30. Nós até tivemos, se alguém lembra aí, nós tivemos um trabalho, era domingo de manhã, que esse trabalho, a orientadora espiritual era ela. E ela chegou a publicar uns 3 ou 4 livros, já era uma senhora de idade. Nossa, o nome dela me fugiu agora. Foi até o Beto que falou sobre ela. E ela era uma médium que ela teve como instrutor dela Dr. Bezerra de Menezes. E ele ainda estava encarnado. Então, ela era uma médium e ela mesma fala, né? Ah, meu Deus, queria tanto lembrar o nome dela. Ela tem o nome dela e tem um pseudônimo. A gente fez muitos anos o trabalho domingo, tinha grupos, né? Então, cada domingo era um grupo que fazia o trabalho doutrinário. E, Denise, tu lembra? E depois. O Zap é Palatino? Não, Eusápia não, Eusápia não. Não, É uma. não Você lembro, não. estava com Menezes. Tinha grupo, cada domingo era um grupo. Esqueci o nome Anália Franco? Não, não, a Anália Franco, nós nunca tivemos trabalho assim. Era domingo de manhã. Eloá trabalhava nesse grupo, tinha também. Esqueci o nome dela agora. Beto, foi você que citou o nome dela. Não, não é Zilda Gama, não, é uma outra. Ela tem 3 ou 4 livros que a gente estudava dela. Ah, menina, esqueci o nome dela. Não, não é irrelevante, não. Esqueci o nome dela. Ela é de 1930, por aí. Era uma senhora de idade já, né? Então ela foi uma médium espetacular, uma médium, sabe? É, não, não, não. Muito, muito boa mesmo. E ela começou o trabalho dela sobre orientação, todo o trabalho dela foi orientado por Bezerra de Menezes. Foi todo ele orientado. Então, ela tinha como orientador o trabalho dela. Eu esqueci, poxa vida, ontem falei tanto sobre ela. Bezerra de Menezes. É do livro Educação em Valores? Não, não, não. Não, Ela era eu não líder, lembro.
Era ali, parece, ali, o centro que ela trabalhava, ficava ali perto da Mangueira, era por ali, né? Então, ela fez um trabalho extraordinário, muito bom mesmo. E eu só estou querendo falar sobre isso, sobre a questão da orientação que ela teve, né? Ela tinha alguém que ele fala aqui, né? Que o É a importante. Aura Celeste? Aura Aura Celeste, Celeste. obrigado. Aura Celeste. E ela tinha um pseudônimo, não tinha? Eu Tinha um estou vendo aqui no YouTube, na internet. É Aura Celeste. Aura Celeste, não é isso? Aura Celeste. Vê se tem aí qual era o local da casa espírita dela. Fez um trabalho muito. E o ano, mais ou menos, Carmen. Era um trabalho assim extraordinário. Ela O ano foi é 1920, 1930. por aí, 1920, 1930. Ela ajudava no receituário homeopático Isso. com o pseudônimo de Aura Celeste. De Aura Celeste. Ela tem outro, no Centro nome dela, Espírita Ismael. Centro Espírita Ismael. Ismael. A Aura Celeste era o pseudônimo dela, mas ela tem Ainda não aparece o nome, o nome não. dela é outro, né? Ela é muito conhecida, tanto pelo nome de Aura Celeste, que é o pseudônimo, e o nome dela mesmo. Então, é o que ele diz aqui, ele fala aqui, né? Tá aqui o Aura, nome dela. O nome dela é Adelaide Augusta Câmara. Adelaide Augusta Câmara. Adelaide Augusta Câmara. Aura Celeste. Então, como ele diz aqui, né? Uma mediunidade, a mediunidade deve ser acompanhada, assistida, amparada e discretamente apoiado por alguém que conheça bem a doutrina, né? E tenha alguma experiência no trato com os médios e espíritos. O próprio médio vai desbravando seus caminhos, sem padronizar sua mediunidade pela de outro companheiro de trabalho. Então, é muito importante isso, né? Em vez de, como ele falou, desenvolver a mediunidade, o médium tem que ser bem preparado, né? Depois ele diz aqui, cada médium é um universo à parte. E dentro de algumas normas gerais do bom senso, deve ficar com espaço suficiente para movimentar-se segundo as peculiaridades de sua personalidade. Então, o médio tem que ser, ele tem que ter disciplina, organização, disponibilidade para fazer o trabalho dele de forma organizada, correta, segura, porque assim também, né, deve procurar estudar, deve procurar se evangelizar, para que ele possa atrair o concurso dos bons espíritos, né? Os bons espíritos estarão ali amparando, fortalecendo, né? Depois ele vai dizer aqui, por isso, em lugar de escrever um manual para desenvolvimento da mediunidade, com mil e umas regrinhas para serem decoradas e aplicadas, e, portanto, policiadas por alguém, preferi discorrer sobre a mediunidade em si, sugerindo que cada médium em potencial crie seu espaço e suas técnicas e descubra seus caminhos, que se localize, enfim, no contexto da mediunidade. Então, acima de tudo, nós temos que lembrar: bom senso é importantíssimo para o médium, bom senso, isso aí não pode deixar de ter. Amor aos seus semelhantes, né? Também é outra coisa que o médium que não tem amor aos seus semelhantes fica complicado. Disciplina, como nós vimos aqui no item 5 e no item 6. Disponibilidade, né? E está sempre buscando, né? É, melhorar moralmente, crescer, né? Conhecer, como nós falamos aqui agora, né? As bibliografias de alguns desses médios, né? Zilda Gama, Aura Celeste,
Doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo, né? Para que a gente perceba que se nós temos dificuldade, esses espíritos também tiveram. Chico, quanta dificuldade ele enfrentou na vida dele. Desde criança, né, gente? O Chico, foi o próprio Robson Pinheiro que estava falando, né? A mãe dele morreu, ele pequeno. Ele ganhou uma madrinha, que madrinha era aquela, né? Que fada madrinha! Nossa, quanta coisa terrível aquela mulher fez. Fez por ignorância. Não é porque não gostasse dele, era por ignorância, né? Depois ele ganhou uma outra madrinha mesmo, foi a madrasta dele, que era maravilhosa, mas que morreu logo também. E a juventude dele, né? Até a própria família, o Chico, Eles estão fazendo isso justamente para aparecer na TV. o Chico, ele foi convidado a sair da casa dele pelos irmãos. Quando ele sai de Pedro Leopoldo, é porque ele foi convidado. Vocês sabem com essa história, né? Porque a vizinhança já não tolerava, tava. Então os irmãos, que nem todos eram espíritas, convidaram o Chico a ir embora. E ele saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. Quem viu o filme sobre a vida dele sabe disso, né? Foram os irmãos que convidaram. Fala, Joey. Não só fazer um adendo que a madrinha do Chico agia daquele jeito com ele, porque também era obsidiada. Sim, sim, ela também era obsidiada, né? Ela tinha um filho doente e ela achava que o Chico, ela enfiava garfo no Chico, né? Que o Chico tinha que fazer, ajudar o filho dela a ficar bom, o filho dela tinha uma doença, ele fazia uma coisa lá que é até meio desagradável de falar, né? Tinha que fazer aquilo, senão ela batia. Era aquela atitude de uma criatura obsidiada, como disse o Joey. Obrigado, Joey. Então, todos eles tiveram problemas, dificuldades, né? As mulheres, como Aura Celeste, Zilda Gama, a própria Ivone do Amaral Pereira, até por ser mulheres, né? Por ser mulheres, não eram, não tinham muito crédito, podemos dizer assim, né? A própria Zilda Gama, ela vai psicografar a mensagem de Allan Kardec. Ela foi o primeiro médium a receber as obras de Victor Hugo. Divaldo depois passou a receber. Mas os livros psicografados dela são belíssimos. São romances mediúnicos de primeira linha. Quem já leu os livros de Zilda Gama, eu recomendo. São livros realmente maravilhosos. E ela tem livros, psicografia de Victor Hugo. E também eu tenho até um livro, é um livro que já até você não encontra mais. Mas eu tenho um amigo palestrante lá de Minas, ele mandou para mim uma xerox, né? Ele conseguiu fazer uma xerox de uma obra que já se esgotou. E ele ganhou essa obra, né? Se eu não me engano, ele ganhou essa obra do marido da Meimei, esqueci o nome dele agora, que já desencarnou também. E ele ganhou essa obra que está esgotada do marido da Meimei. E quando ele esteve aqui no Rio, nós travamos amizade, é o Carlos Alberto Braga Costa, e disse, Rose, vou mandar para você. E ele mandou a xerox dessa obra para mim. E nessa obra fala sobre essa médium, acho que é até da Zilda Gama, e que ela recebeu mensagens de Allan Kardec, no início do século XX. Mas, devido ao preconceito mulher, com tantos médios homens, porque uma mulher, né? Lembra de Maria de Magdala? Para ver como isso é antigo. Por que que não acreditaram quando ela procurou os discípulos e disse que ela tinha visto Jesus lá, perto do local onde Jesus, o corpo dele foi colocado? O que que os discípulos falaram? Fizeram torcer a cara. Você vendo o mestre? Ela disse sim. E ela conta para eles. E eles dizem que não. Não é possível. Ela fica até meio triste. Mas aí Maria, mãe de Jesus, diz: eu sei que é verdade. E aí eles respeitaram. Porque a mãe de Jesus disse: não, Maria, que essas duas eram Maria, não, Maria,
eu sei que o que você está falando é verdade. Aí os outros ficaram assim, porque não iam desmentir a mãe de Jesus, nem por dúvida, né? Então eles ficaram. Mas foi negado a ela. Então a gente pode vir até hoje, né? É só comparar da história do Espiritismo o número de mulheres médios e homens médios. Ah, é porque não tinha mulheres médias? Claro que tinha. Mas, no início do século, ainda tinha muito desse preconceito e muitas mulheres médias não foram, né? A própria Ivone Pereira passou por isso aí também, né? Passou por isso aí também. Mas é o que diz aqui, então todo mundo, todos os médicos enfrentam obstáculo. Divaldo teve obstáculo, José Raul Teixeira teve obstáculo, né? Todos eles tiveram obstáculo, passaram por dificuldade, quando não passaram também por processos obsessivos. Por processos obsessivos, né? Haroldo E Dutra também Haroldo teve uma vida Dutra, difícil quando era criança, né? nossa! O Haroldo, se eu não me engano, ele passou por 8 ou 9 Várias famílias. lares adotivos. Quando ele contou a história dele, eu fiquei boca aberta. Ele só foi morar com a mãe dele quando ele já tinha 10 anos, porque o juiz não autorizava, porque a mãe dele era analfabeta, né? Todo mundo sabe a história, como ele nasceu, filho de uma empregada doméstica, com o filho do patrão. Eu estou dizendo isso porque ele já contou a história. Com a filha com o filho da patroa, que era de uma família boa. Ela era daquelas meninas que veio do interior, analfabeta, para trabalhar na capital, na casa de uma família abastada. E era tratada ali como empregada. A gente sabe como é que é o negócio. E aí aconteceu dela engravidar do filho da patroa, que era um rapaz que tinha muita cultura. A patroa o que fez? Mandou o filho estudar, parece que mandou o filho para a Europa e devolveu a menina grávida para o interior, para a casa dela lá do interior. Aonde o menino nasceu, ela era muito pobre, não podia criar a criança foi mandada, vamos dizer assim, para um conselho tutelar, que não existia na época, mas era semelhante a isso. E a partir daí, ele foi para lares adotivos. Ficava num lar adotivo um tempo. Acontecia alguma coisa, devolviam a criança. Aí ele era mandado para outro lar adotivo. Ô, Rose, não era um casal de gêmeos? Não, 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 porque eu saiba era só ele. Não sei, eu não sei. Porque na palestra ele fala que tinha um irmão e É faleceu isso com três mesmo, que dias. acabou Ah, isso, morrendo, né? mas eu não. Ah, pode até ter sido, né? É que eu me prendi nele, na história dele, né? Então tinha um irmão gêmeo. Ficava mais difícil ainda, né? A situação. E a mãe dele não teve nenhuma ajuda da família do pai. E assim ele ficou, de lar em lar, de lar em lar, de lar, até que a mãe dele conseguiu uma estabilidade financeira e pôde pleitear junto ao juiz que a criança fosse devolvida a ela. Então, só com 10 anos que ele foi entregue para ser criado pela mãe. Agora eu pergunto, não tinha uma razão para esse espírito passar pelo que passou? E só foi reconhecido pela família quando ele já era adulto. Que eu, se eu não me engano, foi isso. Que a família, ele conta as necessidades, até quando ele ia para a casa espírita, tinha que arrumar aqueles papeizinhos para pagar passagem, né? Aqueles cartõezinhos, lembra? Para pagar passagem, que ele fazia o estudo do evangelho, né? Com aquele espírita lá de Minas, que até faleceu, Onofre. Era uma dificuldade. Olha aí, hoje. Olha hoje. Então, todos eles enfrentam obstáculos. Então, o que você tem que trabalhar, ele não tem uma mediunidade ostensiva, mas ele é médio da palavra. Tem a mediunidade da palavra está ali na cara, né? Então, todos nós temos que enfrentar obstáculos, todos. Agora, é o que ele fala aqui. O importante é desenvolvimento do caráter. Desenvolvendo esse caráter, se evangelizando, tendo discernimento, estando trabalhando a serviço do próximo, essa mediunidade deslancha. Esse é o importante. Então, gente, vamos encerrar aqui o nosso estudo. Hoje são 23.
Semana que vem, dia 30, a gente vai começar o item 7. 30/4/26. Item 7. O apoio dos amigos espirituais, que é muito importante, né? Já estamos encerrando o nosso estudo, e assim que encerrar o estudo desse, a gente vai, As Curas de Jesus. Nós vamos estudar essa obra, As Curas de Jesus, né? Uma obra maravilhosa, se Deus assim o permitir, é claro. Então, vamos lá. Vamos encerrar aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tudo que a gente tem conseguido, né? Pela ajuda que a espiritualidade vem proporcionando a gente, o amparo, o sustento, tá? E que nós possamos mantermos-nos firmes aí, e sempre rogando ao Senhor ajuda, que o Senhor não falhará, está sempre aqui nos ajudando. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Denise, quando for 5h30, tá bom? Para retornar, que a gente vai aqui. A gente já está encerrando, né, gente? Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, né? Hoje nós estamos aqui no... É o capítulo 23. Vamos hoje começar no 23. 21º parágrafo, se eu não me engano. 20º parágrafo. Isso. Vamos voltar no 20º parágrafo. Capítulo 23, 21, parágrafo 21. Né? Capítulo 23, Balizas de Luz. Bom, daqui a pouco a gente está de volta. Vou passar aqui para você. E depois nós temos a nossa palestra pública, né? Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso irmão Alberto Oliveira. Ele está lá se concentrando com a palestra.